Comecemos com a nossa prece inicial. Espero que todos estejam nos ouvindo. Como nós já comentamos, e sejam bem-vindos aqueles que estão ingressando pela primeira vez, estão fazendo parte do estudo agora. Esse é o nosso momento assim mais direto, mais em contato direto, onde esse momento nosso aqui, essa nossa reunião não está sendo transmitida para o público fora, para o público extra, membros do Evangelho. Isso só é um momento aqui nosso, uma interação aqui exclusivamente nossa, a fim de que a gente esteja ou se sinta mais à vontade de comentar, de participar, de interagir. Nós não estamos transmitindo para o YouTube conforme a gente faz nas outras reuniões. Eu normalmente gravo, registro a minha fala, os meus comentários, né? E caso haja uma fala do Daniel ou de alguém que me autoriza a colocar, eu só coloco o áudio sem expor a imagem da pessoa. Mas, de maneira geral, fica apenas o meu comentário para aqueles que acompanham o nosso estudo lá pelo YouTube, mas não faz parte aqui do nosso grupo, possa, de alguma forma, se beneficiar com o conteúdo aí que a gente pode aqui divulgar, né? Sem, repito, expor a imagem de vocês, especialmente aqueles mais tímidos, aqueles mais retraídos que não queiram aparecer, ou alguém que porventura esteja foragido da Polícia Federal, alguma coisa assim, esteja aí escondido. Não sou eu que vou denunciar. Tem alguns operadores do direito no grupo, mas como eu não sou operador do direito, não vou denunciar quem está fugindo do japonês da Federal ou algo que o valha. Amigos, aqueles que queiram participar, não é obrigado a todos aqui que estão aqui no grupo participar necessariamente. Aqueles que não queiram, que queiram não expor a própria imagem, pode ficar com a câmera fechada, não tem problema nenhum. Claro que é uma oportunidade aqui nossa de aqueles que sintam-se à vontade de poderem participar, mas não é obrigado, tá? Não é uma compulsória, tem que participar, tem que falar, etc. Só sempre de início eu lembro que a gente possa aqui participar, que a gente possa aqui fazer comentários, no caso daqueles que queiram, tendo aí atenção, o cuidado para não necessariamente, quando for perguntar alguma coisa ou for fazer alguma consideração, que não conte histórias pessoais, porque senão só amanhã para acabar e aqueles que estão com os familiares em casa esperando para jantar ou para dormir vão ficar chateados, né, os familiares. Então, quando a gente for fazer uma pergunta, não precisa fazer a pergunta contando da nossa vida, desde quando a gente nasceu em Barbacena, que aí vai precisar de uma encarnação para a gente ouvir tudo e não vai dar tempo para os outros falarem, né? A gente, especialmente a nossa cultura latino-americana, sul-americana, tem a tendência de quando a gente faz uma pergunta, a gente conta um caso pessoal, e aí o caso é quase a encarnação toda para ouvir. Então, esse cuidado é importante, para que a gente possa aí privilegiar as falas e poder também circular, né, as falas, a fim de que todos possam se manifestar e dar tempo para todos, né? Dito isso, vou passar para o Daniel dar as boas-vindas. Daniel que me auxilia aqui nos bastidores, nas questões inclusive técnicas e na gestão aqui da reunião. Vamos lá, Daniel. Aqui. Vai lá, Daniel, assuma. Boa noite Flávio, boa noite pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Esse momento que a gente reabastece as nossas energias para a semana. Pois é, Flavinho, nós terminamos então a nossa reunião passada. Nós temos duas perguntas. Nós começamos então com essas perguntas. Nós temos a pergunta de Marta Abdi, ainda no Monte das Oliveiras, se não me engano, fala que Jesus transpirou sangue. Qual a visão do Espiritismo sobre essa passagem? O que a gente sabe é que aqueles momentos finais do Evangelho de Jesus, né, da proposta do Mestre, é feito de detalhes que nem mesmo no caso aqui em específico do Espiritismo, os espíritos são muito cuidadosos em trazer aqueles detalhes finais. O que a gente sabe que os espíritos atestam é que todo momento final da vida de Jesus,
todos aqueles momentos finais da paixão de Cristo, isso é, do holocausto que ele viveu, é um arquétipo de todo tipo de sofrimento que a criatura pode experimentar nesse mundo. É uma síntese de todo tipo de dissabor. Qualquer tipo de dissabor que você pode passar nesse mundo, ele passou ali, a partir do momento que ele entra em Jerusalém e é, mais tarde, entregue aos soldados por Judas. A partir daquele momento, calúnia, difamação, abandono de amigos, traição dos melhores afetos, dor física, dor moral, solidão, tudo que é tipo de sofrimento que a criatura pode padecer nesse mundo é como se ele tivesse passado ali para sintetizar aquilo que caracteriza, digamos assim, o sofrimento. Que, aliás, é uma das questões capitais, é uma das questões basais da filosofia. Uma das questões que eu considero mais importantes da filosofia é qual é a função do sofrimento. Por que o sofrimento? Buda dizia a vida é sofrimento. Schopenhauer dizia a vida é sofrimento. Platão e Sócrates falam do sofrimento como inevitável. Ou seja, a grande maioria dos pensadores que mergulharam na vida em profundidade perceberam que o sofrimento é inerente. E eu não estou fazendo aqui um discurso de gostar de sofrer ou de masoquismo, não. Estou dizendo que é uma realidade. O sofrimento é inerente, é inevitável a vivência de dissabores, de vicissitudes materiais. Então é inevitável. A questão que os grandes pensadores levantam é: como é que eu lido com isso? Como é que o ser humano lida com o sofrimento? Jung, o psiquiatra e psicólogo analítico, o grande teórico da psicologia analítica, discípulo de Freud, mais tarde divergiu da psicanálise tradicional, em um momento de grande inspiração, ele escreveu que estava numa espécie de surto do inconsciente. Alguns acreditam que ele estava numa espécie de transe mediúnico, porque ele escreveu, se não me falha a memória, está lá no Memória, Ações e Reflexões, de Aniela Jafé, que é uma grande colaboradora dele. Ele diz: se existe algo como espírito, se existe alguma coisa como espírito, esse espírito me pegou pelo gogó e me obrigou a escrever esse livro. Durante 3 dias e 3 noites, eu escrevi o livro Resposta a Jó. Resposta a Jó é um dos livros clássicos da literatura junguiana, é um dos livros, inclusive mais difíceis, um livro denso, um livro profundo. Ele faz uma discussão importante sobre esse mito de Jó, porque a personalidade de Jó possivelmente não foi uma pessoa, é um mito, né, do Velho Testamento, o símbolo da paciência, né, o lidar com as adversidades, porque o livro de Jó é o livro que fala sobre a questão do sofrimento, sobre o sofrimento na vida humana. E a resposta a Jó, alguns acreditam que o que Jung escreveu é que a resposta a Jó, da pergunta que Jó levanta, que é o porquê do sofrimento, a resposta a Jó é Jesus. Alguns acreditam que se trata sutilmente de uma análise que Jung faz do Evangelho, uma análise que não é religiosa, uma análise mais psicológica sobre a questão do sofrimento, utilizando o texto do Antigo Testamento. Vale a pena que eu citar uma coisa importante que está presente na nossa reunião da semana passada, no vídeo que a gente gravou na semana passada, que vocês acompanharam, que é a questão da questão 625 do Livro dos Espíritos. A questão 625 é muito interessante e muito emblemática, que foi a questão que deu origem a todo o interesse de Kardec de estudar com os espíritos a moral do Evangelho, o ensinamento do Evangelho. A partir do momento que os espíritos dizem que Jesus é guia e modelo, Kardec vai dizer: se é guia e modelo, aquilo que ele ensinou também é guia e modelo. O roteiro que ele passou é aquilo que tem de melhor em termos de ética religiosa. E foi daí que surgiu o interesse de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo os Espíritos. Tá? Segundo o Espiritismo é segundo os Espíritos. O que é que os Espíritos têm a dizer do Evangelho? Surgiu a obra a partir daí. Que, aliás, inicialmente, o título era outro. Os Espíritos que pediram a Kardec para corrigir. Inicialmente era A Imitação do Evangelho. Na época de Kardec, embora as liberdades democráticas já haviam, desde quando houve a Revolução Francesa, Iluminismo, 1789, 14 de julho, queda de Bastilha, liberdades democráticas, teoricamente, mas na prática, e Kardec teve que fazer isso, para um livro ser publicado precisava da autorização católica eclesiástica.
né? E precisava do carimbo do imprimatur, em latim, imprima-se, para que pudesse imprimir um livro, né? Inicialmente ele colocou da imitação do Evangelho. Os espíritos disseram que não estava bom o título. Ele, se não me engano, se não me falha a memória, ele também utilizou um outro título, se não me engano foi A Religião dos Espíritos. E os espíritos também disseram que não estava adequado. E aí ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o livro foi publicado, né? Que é o interesse. Questão 625 é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano, à humanidade, para ser seu guia e modelo? Resposta: Jesus. Detalhe aqui, Jesus é guia e modelo, portanto não é só um guia teórico que orienta, mas é um modelo a ser copiado, a ser imitado, a ser vivenciado. Joana de Ângeles tem um texto que ela vai dizer: guias a gente sempre teve, que são aqueles que apontam caminhos, mas vida modelar, modelo no sentido de vivência, só Jesus. E ela explica por quê. A gente até já teceu alguns comentários a esse respeito na nossa reunião anterior. Portanto, esse momento de Jesus ali transpirando sangue, alguns estudiosos acreditam que se trata de um símbolo metafórico, de ele estar de alguma forma aquela noção da interpretação, inclusive protestante, de carregar os nossos pecados através do seu sangue, né? Que na verdade é algo simbólico, né? O transpirando sangue, para alguns também faz alusão ao cordeiro. Lembremos que estávamos na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica se usa o sangue do cordeiro, inclusive colocando nas portas, que era o que aconteceu com Moisés, e através de colocar um sinal nas portas de cada casa, as vidas daqueles hebreus foram poupadas das pestes que alcançaram os egípcios que escravizaram os judeus. A história é conhecida do Velho Testamento. E a partir daí, os judeus sempre comemoravam, no período do tabernáculo, isso é, no período das festas da Páscoa, a morte do cordeiro, todo o ritual de ir lá, purificar-se no templo, matar o cordeiro e comer com pão e vinho, que era na cultura judaica, isso muito presente, né? Jesus simbolicamente toma o lugar do cordeiro. Daí o cordeiro de Deus é nesse sentido. Ele toma o lugar do cordeiro. O sacrifício não era mais do cordeiro, do animal, mas era o sacrifício não do sangue, mas o sacrifício simbólico do Cristo, simbolizando o sacrifício do ser humano por outro, né? Era a espiritualização do sacrifício. Então o que o Espiritismo entende sobre essas experiências é dizer que ali estava não apenas uma alusão a algo sanguinário, mas a ideia de que ele se doou, ele transpirava isso. O sangue é nesse sentido, ele transpirava isso, ou seja, como ele disse na última ceia, Evangelho de João, último capítulo, não há nada mais grandioso do que um amigo dar vida pela vida dos seus amigos. Até hoje eu vos tenho chamado amigos, mas eu vos chamo agora irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí o Espírito Emmanuel lembra dizendo, ele falou inicialmente amar ao próximo como a si mesmo, é um nível. Depois ele falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, já é outro nível difícil, aliás, amar os vossos inimigos, é o segundo nível. E no final da vida, a última ceia, o último capítulo do texto de João, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa, amar aos inimigos é outra. Amar como ele amou já é um outro nível. Amar como ele amou é o amor incondicional. Não é à toa que o padre Zezinho, o padre católico, escreveu aquela famosa música, né? Amar como Jesus amou, né? Aquela música belíssima e conhecida da tradição católica, né? Que ali é a ideia de ser como Jesus, né? Viver como Jesus viveu, né? Como diz um dos seus versos, né? Então, é mais ou menos essa história. Então, o sangue, na expressão espírita, é utilizado muito mais como algo simbólico, no sentido da autodoação dele, né? Não apenas o sangue material. Agora, é claro que a transpiração ali, alguns advogam que poderia haver, de alguma forma,
algum fenômeno mediúnico ali, alguma coisa presente ali. Acredita-se muito particularmente, isso, se não me falha a memória, estava mais presente no texto de Lucas. Acredita-se mais, e Lucas é o evangelho histórico, lembremos que eu falei isso, que Lucas é o evangelho que se preocupa com dados históricos. Por que Lucas falou isso? Porque Lucas está recolhendo nesses textos o relato da mãe de Jesus, que estava de perto vendo o calvário do filho. Então acredita-se mais, do ponto de vista espírita, em uma interpretação mais, do ponto de vista moral, uma doação dele, e do ponto de vista do texto, possivelmente é algo mais literal mesmo. Ou seja, Jesus estava tendo hemorragia. Hemorragia. Porque a preocupação de Lucas é mais histórica, mais biográfica. É provável que ele realmente estivesse tendo hemorragias variadas. Lembremos que o açoite que era utilizado pelo romano não era uma coisinha bonita da Semana Santa, que a gente hoje lembra. O açoite rasgava as carnes porque no final tinha pedaços de osso ou de dentes de animal. Então, quando cravava na carne, saía dilacerando. Além de segurar a cruz, e mais tarde o peso do corpo contra os próprios pulmões, que deve ter esmagado os pulmões, deve ter produzido grandes hemorragias. Ele deveria ter também sintomas do tétano, por conta dos pregos, e que passou muito tempo ali exângue, né? Lentamente morrendo também asfixiado por causa dos pulmões sobre o peso do corpo, né? E o soldado mais tarde que introduziu a lança sobre o seu corpo para apressar a sua morte. Lembremos que na época de Jesus o calendário e o horário era contado até 18 horas. A partir de 18 horas, o número 6, aí o número 7, né? 7 dias da criação, 6. A partir de 18 horas era o equivalente a 0 horas para nós. O calendário era outro, era lunar, inclusive. Então, como não era proibido pela legislação judaica ter qualquer pena de morte, ou executar alguém, ou matar alguém no sábado, o sabá, que era o dia sagrado, o dia do Senhor, e era uma sexta-feira, o soldado foi ordenado para acelerar sua morte introduzindo a espada. Aí sim, os textos dos evangelhos falam que ele transpirou sangue, que ele colocou para fora o sangue. Algumas tradições dizem que o sangue caiu por cima dos olhos do soldado, que é o soldado Longinos, e que o problema de vista que Longinos tinha, que tinha um problema ocular, um problema oftalmológico, produziu através do sangue dele um fenômeno mediúnico de cura, onde ele ficou restabelecido, ficou bom. Ficou bom esse soldado chamado Longinos. Humberto de Campos Espírito, inclusive, escreve a história desse soldado Longinos, traz dos arquivos espirituais e vai dizer que séculos depois, Longinos reencarna numa personalidade conhecida, uma personalidade que hoje está sendo até objeto de controvérsia, mas Humberto de Campos defende a ideia de que ela, do ponto de vista espiritual, foi um espírito honrado, um espírito bom, que é... Longinos foi, na verdade, Dom Pedro II. O famoso Dom Pedro II aqui no Brasil, que inclusive tem novela agora, né, sobre ele e tudo, teria sido um homem culto, um homem erudito, um homem que inclusive colaborou com a diluição da monarquia e a proclamação da república, ele próprio sendo um rei já caindo em defasagem. Longinos, que em alguma medida experimentou grandes sofrimentos, né, na condição de Dom Pedro II, e que mais tarde resgata os seus débitos através dos sofrimentos que ele experimentou. Então, essa história é contada em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, basicamente falando, essa experiência do sangue, da transpiração do sangue, tem a ver muito mais com algo de um lado, a hemorragia que Jesus estava sentindo, e de outro lado, talvez, um sentido ali simbólico da doação dele, que os evangelhos anotam. Ok, Flávio. Temos aqui uma segunda pergunta. Agora, antes de encaminhar essa pergunta, pessoal, como nós temos muitas pessoas na tela, tem uma forma, se vocês quiserem, colocando aqui na parte, no meu caso, está na parte superior, né, que é a visualização. Vocês podem clicar na parte superior, que aí tem galeria e palestrante, ou
o falante, né? Vocês podem clicar e aí a pessoa que estiver falando vai estar em destaque na tela. É uma outra possibilidade de viver essa experiência aqui, né? Porque às vezes ficam muitas telas abertas aqui ao mesmo tempo. Ok, então nós temos Adriele Cardoso, Flávio, também pergunta sobre uma passagem que realmente gera muita dúvida, né? Flávio, eu gostaria que explicasse a visão espírita sobre quando Jesus destruiu o templo. Acho que o episódio, né, da expulsão dos vendilhões do templo. Obrigado. A destruição do templo, quer dizer, na verdade, tem a destruição do templo que Jesus previu no Evangelho de Marcos, tá? A destruição do templo, que é no Sermão Profético de Marcos, onde Jesus vai dizer, os apóstolos estão admirando o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e aí Jesus diz, diante da admiração, né? Acho que Pedro fala mais ou menos assim, Senhor, vede que pedras bonitas, que construção, que maravilha. E Jesus não, na verdade, Jesus não destruiu o templo. Ele diz, em verdade vos digo, não ficará uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. E começa a falar o sermão profético, que é um sermão bastante simbólico, falando sobre os sinais dos tempos, sobre as modificações, algumas das quais a gente está passando agora. Agora, o que a Adriele, não foi, Daniel? Acho que foi a Adriele que... Tá. O que a Adriele pode ter também perguntado é sobre aquela passagem que eu citei no vídeo, mas que eu não expliquei por conta de falta de tempo mesmo, que foi Jesus expulsando os vendilhões do templo. Essa passagem gera muitas dúvidas, muitas controvérsias, tem muita gente boa defendendo, dizendo, tá vendo? Jesus pegou chicote, saiu atrás dos vendilhões do templo e deu umas chicotadas nele, afinal eles estavam fazendo coisa errada, né? E Jesus é humano também, então eu vou dar uma chicotada de vez em quando também, quando eu tiver vontade, eu vou dar umas mordidas, umas dentadinhas aí em quem me abusa, em quem me incomoda. Né? A gente está falando de um espírito de uma alta envergadura, um espírito de escola, um espírito de uma condição espiritual que está acima dessas paixões terrenas. Por isso que a gente fala que no Evangelho a gente sempre tem que estar atento para a proposta que está escrita ali, se estiver incompatível com a grandeza e com a moral de Jesus, se estiver incompatível com a sua pureza em termos de espírito, alguma coisa está errada em nosso entendimento. Possivelmente o nosso entendimento é que está errado, porque desabona, digamos assim, o espírito que já alcançou as virtudes possíveis de alcançar no processo evolutivo e espiritual descrito pela doutrina espírita. Então, quando a gente vê Jesus, e nos filmes, né, sobre Jesus, aparece Jesus irado, chutando mesa e cadeira, derrubando o cambista que estavam passando. De fato, o templo tinha uma parte que era uma parte de comércio religioso. E Jesus condenava de maneira veemente o comércio das coisas sagradas. Na Páscoa em Jerusalém, diz um autor, as patas dos cavalos chegavam a ficar cobertas de sangue dos animais que eram mortos e que eram oferecidos. E os comerciantes do templo vendiam esses animais, havia um comércio de coisas sagradas variadas. Né? Jesus, muitas vezes, ele alertava, ele chamava atenção para essas coisas. Mas pensemos aqui, primeiro, em termos lógicos. O templo de Jerusalém era aquartelado por forças e por guardas do farisaísmo, do alto sinédrio do farisaísmo. Tanto é que o templo era dividido em 3. O átrio dos gentios, que eram estrangeiros, judeus não circuncidados e mulheres e crianças, que faziam parte daquele átrio, as discussões públicas. Era ali onde tinha, né, essas vendas, essas coisas. Um segundo lugar que os guardas, portanto, a segurança pública do local impedia que qualquer um entrasse, que era o chamado local sagrado, ou local santo, onde só entravam fariseus, sacerdotes do templo, judeus circuncidados, que podiam entrar, fazer a interpretação da lei, discutir as questões do texto. E o último lugar, o terceiro lugar, que só o sumo sacerdote entrava, que era o chamado Santo dos Santos. E havia guarda para tomar conta disso. Além disso,
do lado do templo de Jerusalém, onde Jesus simbolicamente expulsou as pessoas dali, havia a Torre Antônia, exército romano. Qualquer balbúrdia, qualquer insubordinação, qualquer coisa que chamasse muita atenção, havia um exército romano, com legionários romanos ali. Você acha que se Jesus, um simples galileu nazareno, não era judeu da Palestina, judeu, melhor, de Jerusalém, saísse por aí chutando pessoas, pegando chicote, chicotando, e agredindo os vendilhões do templo, ele seria preso em poucos minutos. Poucos minutos. Então não faz sentido, inclusive para os historiadores, essa passagem. Não faz sentido. Então aonde é que a gente encontra o sentido para essa passagem, Flávio? Aí que tá. Havia uma forma de ensinar na época de Jesus, cuja tradição era oral e que é diferente da nossa. A nossa tradição é muito mais escrita do que oral. A tradição de Jesus, na época de Jesus, era ensino oral. Não tinha muita gente que escrevia, que sabia ler e escrever, e ainda assim ter acesso a texto era um negócio caro, não era para todo mundo. Então, como era que as coisas eram ensinadas? Tradição oral, fala. Fábulas, contos, parábolas, por isso que era muito comum no Oriente Médio isso. Vejam bem, havia uma forma de ensinar que era chamada de profecia encenada, ou profecia mímica, onde o profeta fazia uma representação teatral e era um dos recursos de retórica e de transmissão de mensagem que eram típicos da época. Vou citar alguns casos. Jeremias chega em Jerusalém, tira a roupa, fica nu, passa pela cidade nu, as pessoas olham, ele se joga no chão, começa a gemer, gemer, gemer. E aí os sacerdotes do templo, os fariseus, entendem a mensagem. Ele estava dizendo que Jerusalém ia ser invadida pelos assírios da Babilônia, os babilônios e os assírios, e seriam tomados como cativos e feitos como escravo. E aconteceu. E aconteceu. Isaías chega em Jerusalém, pega alguns materiais de porcelana, etc. Começa, como se fosse assim, brincar. Não tinha Lego na época, não tinha o War, não tinha esses brinquedos. Ele começa a brincar como se fosse uma criança. Depois pega um jarro, espatifa tudo no chão e começa a explicar, dizendo que logo mais haveria uma guerra que deveria ser estabelecida com os filisteus. E acontece. No Antigo Testamento está cheio de profecia mímica. Está cheio de exemplos. Eu estou só dando alguns, mas está cheio de exemplos dessa natureza. No Novo Testamento tem um exemplo que Emmanuel até cita em Paulo Estevão. Paulo faz uma viagem de pregação e quando ele chega em Jerusalém, o cristão chamado Agabo, Lucas cita o nome dele, Agabo, que era um cristão da igreja cristã, quando vê Paulo, ele que era um profeta, portanto um médium, o cristão tira o cinto da cintura que tinha, cai no chão, começa a gemer, enrola o cinto sobre ele, começa a apertar. Paulo, que conhecia a tradição judaica, que era profundo estudioso da lei, que era profundo estudioso da cultura judaica, não teve dificuldade de entender. Olhou para os colegas e disse: Agabo está dizendo que ao entrar aqui em Jerusalém, eu serei preso e serei açoitado. O símbolo do cinto, né? Serei açoitado. E acontece isso. Jesus, quando entra ali com os vendilhões do templo, ele utiliza esse recurso, que era conhecido entre os sacerdotes do templo, entre os estudiosos. Qual é o recurso? Profecia mímica. Ele começa a fazer uma profecia encenada e cita uma série de textos. Por exemplo, entre os textos ele cita, por exemplo, o versículo de Isaías. Não está escrito que a casa do Pai será uma casa de adoração e não uma casa de comércio? É um texto de Isaías no Antigo Testamento. Ele está fazendo a profecia mímica e está citando isso. Então ele não está pegando chicote, saindo batendo em todo mundo, não. Ele está ensinando, reprovando aquela atitude daqueles comerciantes através de uma profecia mímica.
Só que a tradução, os textos foram colocados de tal forma que as pessoas entendem muitas vezes como se Jesus estivesse agredindo, né? Saindo chicotando. Não é nada disso. Quer ver um outro texto que é profecia mímica? A maldição da figueira. Eu já estou até adiantando que a gente vai estudar quando a gente estudar essa passagem. A maldição da figueira. Quando ele chega na figueira, o texto diz que ele amaldiçoou a figueira e que a figueira se seque e fica seca. Ali está uma profecia mímica. Não é que a figueira ficou seca, né? Ele está fazendo uma profecia mímica dizendo que a árvore de Israel, simbolizada na figueira, cujos frutos que deram naquele tempo sem dar, né, sem precisar dar porque estava antes do tempo, figos temporãos, ele está aludindo ao povo de Israel, que eram figos temporãos, ou seja, que tinham condição de estar maduro antes do tempo, mas que não aproveitaram, e a árvore de Israel, a missão de Israel, estava sendo perdida. A missão espiritual daquele povo estava se perdendo. Era essa a alusão que ele fazia através daquela mímica. Então, Jesus não cometeu crime ambiental, não pode ser, né, indiciado pelo IBAMA ou pelos órgãos competentes. Ali era uma metáfora encenada, uma parábola encenada, que era um recurso retórico da época. Obrigado, Flávio. Antes de passar para a Neuma, que pediu aqui a palavra, só para esclarecer um pouco mais, Flávio, se você puder, por favor. Então, a profecia mímica, na verdade, ela não fazia necessariamente referência apenas ao que estava no Velho Testamento. Podia ser uma forma de passar o conteúdo metafórico, etc. e tal, que estava sendo criado naquele momento, é isso? Não necessariamente fazendo referência ao Antigo Testamento. Exatamente isso. Era algum ensino que era passado de maneira metafórica, de maneira alegórica, de uma forma simbólica, através de uma encenação teatral, através de uma representação. Sobre o que Flávio falou agora, aquela representação, essa não é a minha pergunta não, viu? Vem depois, minha perguntinha. Aquela representação que os judeus rasgavam as roupas e batiam no peito, também era uma encenação mímica, né? Para falar de uma grande dor, de uma surpresa, uma coisa assim. Temos isso nos filmes, em algumas cenas, até dessas novelas aí bíblicas, temos muito isso. Mas, enfim, a minha pergunta é o seguinte. A leitura da semana passada, né, a introdução do Evangelho, né, que vem falar sobre vem falar a respeito do ensino moral, né, que é o objetivo central da grande obra de Kardec, né, do Evangelho, né. Lá numa determinada, acho que no primeiro parágrafo, ele fala assim: as seitas encontrariam ali sua própria condenação. Justamente a dificuldade, né, a dificuldade da reforma íntima, né? Então, não sei, eu acredito assim, é assim, não só dirigentes de casas religiosas, não só pensadores conhecidos religiosos, mas acho que todos nós, né, temos um grau que não é pequeno, temos dificuldade com esses códigos de condutas, né? Há estudos até que o brasileiro mais ainda, né? A dificuldade de seguir as leis, né? Que sejam códigos de conduta escritos ou não, de todas as áreas, né? A deontologia é uma ciência que estuda esses códigos de várias áreas. Kardec também fala que poucos conhecem a moral evangélica. Bom, a minha pergunta é o seguinte: além dessa explicação que ele dá no texto, né, que a leitura é difícil do Evangelho, e uma das causas é o desconhecimento do texto em si, né? E esse desconhecimento não seria também pela falta de hábito nossa de trabalhar o autoconhecimento?
porque daí que vem essa dificuldade de empreender a reforma íntima, né? Que é o trabalho mesmo de autoconhecimento com esse objetivo de se melhorar, né? Ou seja, parece que, unindo uma coisa a outra, parece que não é uma questão só religiosa, né? Mas é uma questão, não é só uma questão de conformação na moral de Cristo. E parece que é uma questão que vai muito além, que é uma questão da moral de não sabermos seguir a moral do nosso próprio tempo. E assim, a dificuldade de se melhorar, né? De se levar em frente a reforma íntima. Eu acho que se passasse por isso, seria muito mais fácil compreender essa moral do Cristo. Muito bem, muito bem. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o comentário de Neuma é super rico, porque fala de alguns elementos importantes, né, nesse trato com o texto do Evangelho. O que Kardec fala no texto, né, que serviu de base para o nosso vídeo na semana passada, o nosso estudo da semana passada, é que existe tanto a incompreensão e a dificuldade em relação ao que Jesus realmente quis dizer. O que é que Jesus realmente quis dizer? Porque a forma é alegórica, porque o texto é difícil, porque tem dificuldade de interpretações, porque tem dificuldade de traduções, porque as expressões que eram usadas do oriental, no Oriente Médio, do século, do ano zero, né, do início da nossa era, é muito diferente das expressões que a gente usa em pleno século XXI no Ocidente. Então há algumas dificuldades aí, né, de entendimento daquilo que Jesus quis dizer, a forma é alegórica, o texto é difícil, então há algumas dificuldades mesmo do texto, da compreensão. E aí, não sabendo direito o que Jesus quis dizer, as pessoas entendem de determinadas formas, às vezes não necessariamente aproximada daquilo que Jesus quis dizer, às vezes distante. E o que é que aconteceu? Guerra religiosa, intolerância, um monte de coisa. Ao lado disso, nós temos também, ao lado dessa dificuldade de penetração no espírito da letra, né? No sentido do texto, ao lado disso tem a dificuldade nossa de assimilar uma moral elevada, que é um pouco do que Neuma está falando aqui. Kardec vai, inclusive, estudar isso quando fala, por exemplo, daquele sujeito, ele até cita isso quando ele fala sobre os tipos de espíritas. Aquele sujeito que é teórico, que adora, que acha lindo, que foi pra palestra, rapaz, que palestra linda, que adora os livros, que achou aqueles romances, especialmente aqueles romances que os dois se casam, ficam pra sempre, durante várias encarnações. Já pensou? Tem a mesma sogra, várias encarnações, enfim. Então esse é esse indivíduo que acha tudo muito bonito, admira e fica aí. Já há aquele outro espírita, Kardec não fala dessa forma, tá? Dessa forma mais popular, como eu tô falando. Ele fala de uma maneira mais elegante. Mas eu tô traduzindo, tô mastigando aqui, quando a gente estudar o capítulo 17 lá, Sede Perfeitos, item Os Bons Espíritas, a gente vai ver ele escrevendo de uma maneira muito mais elegante do que eu tô falando aqui. Mas trocando em miúdos, ele diz que tem outro tipo de espírita, que é o espírita do fenômeno. É aquele que não lê, não gosta da filosofia, mas gosta do fenômenozinho. É aonde tá o médium, dando chilique, dançando a Macarena, entrando em transe, caindo no chão, aí ele tá lá, para ver um fenômeno diferente, um fenômeno novo, né? Quanto mais o transe é interessante, quanto mais o médium dá cambalhota, fica de cabeça para baixo, produz algum fenômeno, aí ele vai, né? Esse é o espírita que ele chama experimental, é o espírita interessado apenas no fenômeno. E o último, Kardec vai dizer que é o espírita cristão. O espírita cristão é aquele que pode se admirar com a filosofia, que pode ou não ter tido contato com o fenômeno, isso não é obrigatório, mas é aquele sujeito que é tocado pelo ensino moral. Tocado de tal forma que deseja imprimir na sua vida aquilo que ele aprendeu em termos morais. Kardec vai dizer que esse é o verdadeiro espírita, o espírita completo. É aquele que tenta viver de acordo com aquilo que ele aprendeu. Esse é o espírita, digamos assim, o espírita completo, o espírita íntegro, né? É aquele que se esforça para ser cada vez melhor, né? É nesse sentido. Mas Kardec vai dizer que há pessoas que estão em outros graus de consciência, né, de entendimento, que não vão conseguir viver aquilo
Porque não são tocados. E aí ele vai dizer o seguinte, esse ser tocado tem a ver com uma maturidade do espírito, que ele chama de maturidade do senso moral. Eu tô citando, inclusive, os termos que ele está usando. Se quiser conferir, está lá, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o subtópico é Os Bons Espíritas. Que depois ele cita esse conceito em outros textos. Maturidade do senso moral. E ele vai até comparar essa maturidade do senso moral, fazendo uma comparação com a área da música. Ele vai dizer, essa maturidade faz vibrar os sentimentos daquele que já está desperto, já está sensível de tal forma, que não tem a ver com idade. Ele chega a dizer, temos observado jovens mal saídos da infância, entrando na adolescência, que têm essa maturidade, e idosos que não têm. Não tem a ver com a idade do encarnado, tem a ver com a maturidade do espírito que vem. E aí ele vai dizer o seguinte, ele comparando com a música, ele vai dizer, é como aquela pessoa que ouve uma orquestra, uma melodia belíssima, uma peça de Beethoven, por exemplo, enquanto um acha aquilo apenas um conjunto de notas, o outro fica sensibilizado porque entende a grande mensagem musical, a profundidade musical daquela obra sinfônica. E aí ele vai dizer, aquele músico que é tocado e aquele indivíduo que não entende, que não é tocado, não é sensibilizado, é a metáfora que ele faz para a questão moral. E aí ele vai dizer, nesse sentido não adianta forçar. Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, Flávio, eu acho tudo isso tão bonito que você fala, esse negócio de espiritismo eu acho tão interessante, mas eu não consigo acreditar. Não consigo, não adianta forçar. Tá no momento da pessoa. Ainda não sensibiliza a pessoa, não faz sentido para ela. Acho essas explicações tão claras, tão lógicas, tão interessantes, mas não faz sentido para mim, eu não consigo. Tem a ver com isso que Kardec fala. Sem aqui querer dizer que um é mais evoluído do que o outro, eu estou só citando aqui o contexto de Kardec, mas tem a ver com isso. Então, nesse sentido, há às vezes essa dificuldade com a moral cristã. O que o Espiritismo faz é facilitar o entendimento com a linguagem mais clara, entendendo e explicando as metáforas. Aquela metáfora ali é isso, aquela parábola ali é aquilo. Para deixar claro, para a gente entender melhor o que é que Jesus queria dizer, qual é o verdadeiro sentido do seu ensinamento, qual é a gente penetrar em camadas mais profundas daquilo que ele falou. Para quê? Quanto mais a gente compreende o Evangelho, quanto mais a gente entende o Evangelho, mais próximo a gente fica de viver o Evangelho. E aqui, me permitam alugar só um pouquinho a partir dessa colocação da Neuma para dizer o seguinte, há uma obra do espírito Emmanuel chamada Renúncia, uma das obras clássicas da literatura mediúnica, ao lado de Paulo Estevão e dos romances históricos dele. Renúncia é uma dessas obras fundamentais para quem gosta de romance, para quem gosta de uma novela. Renúncia é uma novela em cheio, é uma obra, é uma mensagem de um dos espíritos mais evoluídos que já pisaram na Terra, relativamente desconhecido, porque a gente pensa que espírito evoluído só é aquele que ficou conhecido historicamente, etc. Não. Esse é um espírito que relativamente não é conhecido historicamente, mas é um dos espíritos mais evoluídos que pisaram na Terra. Emmanuel estava encarnado, Emmanuel lida com ele, com esse espírito, uma mulher extraordinária, que é a personagem principal. Mas eu não quero me ater muito ao romance, que eu não vou fazer que nem Silvio Santos, eu não vou ficar dando spoiler. Cada um leia e aprecie a obra. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa personagem principal, que era um espírito muito evoluído, olha, para Emmanuel, que já é evoluído, citar ela como um anjo encarnado na Terra, é assim que ele cita a Alcione, a protagonista da obra, um anjo encarnado na Terra. Emmanuel era um padre, um sacerdote católico, havia um grupo ali, que ela reencarnou nesse grupo para ajudar esse grupo. Todo mundo senta para fazer o evangelho, e aí alguém abre o evangelho e lê um texto grandão, Vários versículos de Mateus, se não me falha a memória. Aí Alcione disse assim, perdão, não. A gente tem que aproveitar cada palavra do Cristo. Só um versículo por dia. Aí um versículo lia, e aí ela fazia um comentário que todo mundo ficava deslumbrado. A partir de um versículo, você veja o espírito superior, a capacidade. A partir de um versículo, ela tecia um comentário maravilhoso por versículo. Foi a partir dessa experiência que mais de meio milênio depois, mais de 5 séculos depois, Emmanuel, com Chico Xavier,
vai escrever essas obras que é Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, né? Palavra de Vida Eterna, sei lá, que mais? Fonte Viva. Quem conhece essas obras sabe do que eu estou falando. O que é que Emmanuel faz nessas obras? Recorta um versículo do texto e escreve uma mensagem em cima de cada versículo, né? Os mineiros chamam isso de evangelho miudinho. Mineiro é ótimo, né? Mineiro é de outro planeta, né? Mineiro tem um linguajar que é extraterrestre. Eles chamam isso de o evangelho miudinho. O evangelho miudinho é isso. E eles fazem isso. Tem grupo chamado Miudinhos em Minas que fazem isso, ou seja, um versículo e tenta entender todo aquele versículo, né? Sem pressa, né? A gente copia um pouco esse modelo, não exatamente assim, porque como a gente não está se guiando no Novo Testamento, a gente está se guiando no Evangelho segundo o Espiritismo, há textos do Evangelho segundo o Espiritismo que são longos mesmo, né? Mas a gente tenta aproveitar ao máximo cada tópico, cada texto, sem pressa em nosso estudo. É uma proposta nossa, tá? Então, e Alcione tem um momento que ela vai dizer uma frase muito conhecida, eu não sei se eu vou citar aqui de memória, mas ela diz mais ou menos assim: o Evangelho, para cumprir o seu objetivo, na nossa tarefa ascensional para Deus, precisa ser lido, estudado, meditado, vivido, sentido e revivido. É mais ou menos assim que ela fala. O que é que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo o seguinte: que daqui a 1000 anos, quando a gente estiver estudando o mesmo texto que a gente estudaria hoje, a gente vai sentir mais. Porque é algo que é para a evolução toda. Então, à medida que a gente amadurece espiritualmente, a gente aprofunda mais o entendimento do Evangelho. E aí eu me lembro de uma colocação que Emmanuel fez a Chico, né? Emmanuel disse a Chico que ele participava de grupos de estudo do Evangelho. Que no além, no mundo espiritual, Emmanuel participava de estudos do Evangelho. Imagine Emmanuel participando de estudo do Evangelho. E ele não era o professor, ele não era o facilitador. E aí ele disse para Chico que se sentia um dinossauro nesses grupos. Se sentia um dinossauro. Então imagine a interpretação desses espíritos mais avançados, a compreensão que tem de alguns textos. Então, possivelmente, daqui a, sei lá, 1000 anos, a gente estudando o Evangelho, possivelmente eu não vou ser o professor, vai ter alguém, o facilitador, vai ter alguém muito mais capaz do que eu, vai penetrar, muito mais à medida que a gente amadurece. É isso que Alcione fala sobre esse caminho ascensional com o Evangelho. Então, esse comentário de Neumann vale a pena. Claro, à medida que a gente se autoconhece, à medida que a gente melhora, à medida que a gente assimila aquela parte que a gente já entendeu do Evangelho, abre espaço para novas camadas, para nova compreensão, para uma nova maturidade a respeito do texto. Obrigado, Flávio. Flávio, eu teria, na verdade, uma pergunta, mas é mais no sentido do encaminhamento mesmo, porque no ano passado nós tivemos aqueles momentos que foram encontros riquíssimos, na verdade, em que você explanava um pouco sobre o que Kenneth Bailey trazia das parábolas, aqueles momentos em que nós estávamos conversando sobre as parábolas, e você fazia, inclusive, a ponte com o Espiritismo, Quer dizer, trazia a base histórica, entendendo um pouco aquele contexto, etc. Eu queria saber se nesse ano a gente vai ter esses momentos específicos ou eles vão estar, na verdade, imbuídos dentro do próprio estudo do Evangelho, que você também já faz a ponte com outros textos, com outras relações. Vai ter um momento da gente parar para dar uma olhada nessas parábolas e nos comentários de Bailey, ou vai estar mais dissolvido, digamos assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda não me organizei, Daniel, se vai ser algo de uma temporada específica de várias parábolas, como fizemos no ano passado, ou se vai ser ao longo, intercalando com outras reuniões nossas. Mas sem dúvida pretendemos sim, porque tem muitas parábolas que a gente ainda não contemplou.
e que vale a pena contemplar, sempre com essa noção do contexto histórico. Eu acho que o Bey, né, o Kenneth Bey e alguns outros, mas o Bey especialmente, que a gente usou muito ano passado, ele tem essa característica que eu acho que acrescenta riqueza em nosso estudo, que é o quê? Entender aquilo que foi dito no contexto do camponês do Oriente Médio. Só para quem está chegando agora entender. Kenneth Bey, ele é um pesquisador que ele foi até o Oriente Médio, ele viveu lá, mais de 40 anos viveu lá com a esposa. Então ele viveu numa região muito próximo da região que Jesus vivia. E alguns textos ele teve um entendimento maior dos textos a partir do conhecimento local, da cultura local. Da cultura local ele entendeu melhor algumas passagens do Evangelho a partir de então. Estão me ouvindo agora? Sim. Não? Ai, graças a Deus. Bom, fugindo um pouquinho desses assuntos já aventados, eu gostaria de saber por que será que Cristo, né, o grande Criador do planeta Terra, por que fez a Terra assim, passando por períodos, por 6 períodos geológicos, quais sejam primário, o de transição, secundário, terciário, o diluviano e o pós-diluviano, que esse último foi o aparecimento do homem, né? Por que então não fez o planeta Terra logo, né, com ele já, o homem já aparecendo, já em condições habitáveis, né, para o homem e para todos os animais? Por que o planeta Terra teve que passar por essas revoluções todas? Esses períodos, né, que estão descritos em A Gênese, né, Kardec faz uma espécie de estudo dos períodos geológicos, né, em que essas categorias são categorias estabelecidas, inclusive por estudiosos da paleontologia e da geologia, períodos específicos, né, para fazer uma espécie de comparação também com a Gênese espiritual e a Gênese mosaica, a Gênese bíblica também, né? O que é que há de comum, o que é se repete, o que é simbólico no texto bíblico e assim por diante. Daí Kardec fazer essa comparação, né, com os 6 períodos geológicos, será que estava aludindo aos 6 dias da criação do Gênese mosaico, né? Há uma discussão sobre isso, há um diálogo que Kardec ali vai estabelecendo. E que há uma gênese espiritual. Qual é a gênese espiritual? Os processos que estavam acontecendo na Terra no plano desencarnado. Porque no planeta Terra a gente tem a dimensão física, dimensão corpórea e a dimensão espiritual. Então, à medida que a gênese material estava se dando, coacervado, Oparine Roldan, os micro-organismos, as primeiras manifestações aquáticas, né, as primeiras manifestações que seriam ali o protoplasma, o futuro DNA, os primeiros aminoácidos, mais tarde os organismos mais simples, dos monocelulares aos pluricelulares, né, e assim por diante, as eras, né, as eras do gelo, as eras geológicas, as eras mais tarde do Paleolítico, e assim por diante, são, portanto, períodos materiais. Ao lado disso estavam acontecendo processos com o mundo desencarnado, com os espíritos desencarnados que estavam elaborando. O que a gente sabe, Kardec chega a fazer uma pergunta muito semelhante, Ana Maria, e o que a gente sabe é que, assim, que existe um projeto do Criador que às vezes nos escapa a inteligência e o raciocínio para a gente compreender, porque Deus não fez a coisa já pronta e não esses processos. O que a gente sabe é que é um encadeamento de todas as coisas, como diz lá no item 540 do Livro dos Espíritos, né, do átomo ao arcanjo, que um dia começou como átomo. Então há um encadeamento de todas as coisas e há um processo estabelecido por Deus de espírito de sequência, do infinitesimal até das coisas mais complexas e da elaboração mais sofisticada. Por que isso está previsto na criação e por que não é diferente? É sondar o pensamento do Criador. A gente não consegue muitas vezes entender o pensamento divino. O que a gente sabe é que houve isso. Agora, é claro que essas categorias geológicas, terciário, primário, secundário, etc., são, na verdade, categorias estabelecidas por estudiosos da geologia. Não tem nada de absoluta, como diz Allan Kardec, né? Tanto é que há estudiosos que divergem dessa classificação. Como toda classificação, é uma forma de entender períodos. Claro que nesses períodos houve vários
outros períodos intermediários. Mas o que foi classificado com esses períodos maiores é para a gente ter ideia do que caracteriza primordialmente aquela era de vários milhares de anos, né? Às vezes milhares de séculos, né? Que passaram de um para o outro, né? Por que a Terra já não estava habitada, já não estava em condição, por exemplo, do ser humano aparecer, etc.? Boa pergunta. Nós não sabemos, os espíritos não deixam claro nisso, em alguns momentos Kardec, inclusive, se interessa por isso, por saber, né? Há algumas coisas que me parece que a gente ainda não foi explicado. O que a gente sabe é que há um projeto do Criador das coisas, de alguma forma, se elaborarem do simples para o complexo, e que o princípio inteligente da criação está em formas muito simples e que vai sendo elaborado até as formas mais complexas, né? O espírito humano nada mais é do que uma elaboração do princípio espiritual que passou por outras formas antes da chamada humanidade, né? Assim é que os espíritos colocam. Mais tarde, Joana de Ângeles e outros vão dizer que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelitude. Nós somos, portanto, esse fator de atração de moléculas que no reino mineral aglutina as micropartículas para condensarem, para se expressarem através da organização do mineral. Basalto, cobre, granito, mármore. Mais tarde, esse princípio inteligente desponta em uma sensibilidade, como reconhecem os pesquisadores das plantas terem elas um sistema nervoso embrionário, que se manifesta através de um cérebro ali primitivo, rudimentar, na seiva, na sucção da terra, na relação com ali o solo. Mais tarde, esse sistema nervoso se manifesta em instintos e temos o reino animal. E do reino animal até a razão e a consciência, nós temos aí uma larga etapa do despertar da razão, da consciência, quando a gente vê aqueles elos intermediários entre o hominídeo, o homem primitivo, e o Homo sapiens sapiens. A gente tem ali uma evolução, um processo que se dá ao longo dos tempos e que vai se aprimorando, né? O que a gente sabe é que foi estabelecido assim. Emmanuel chega a dizer que Cristo, com seus engenheiros, com a sua equipe espiritual, estava por detrás daqueles processos iniciais para produzir, para oferecer, digamos assim, condições propícias para que a vida se manifeste no planeta. Desde o momento ali que o planeta era um pedaço que saiu do Sol, que se desprendeu do Sol. E aí Emmanuel diz que os engenheiros de Jesus, responsável pelo planeta, Cristo planetário, ensaiavam nos laboratórios da natureza formas de vida cada vez mais apropriadas para o futuro ser humano poder habitar na Terra. E aí foram os animais primitivos, os dinossauros que depois desapareceram, algumas formas, animais que foram extintas, dando origem a outras, e que ali eram também as tentativas do plano espiritual ir estabelecendo uma atmosfera, uma condição de vida propícia para o futuro ser humano, que é o maior investimento da divindade, é o espírito humano poder habitar na Terra, né? Então, deixou de ser um plano primitivo, um plano que só as formas irracionais estavam aqui, para dar origem mais tarde à encarnação de espíritos humanos, né? Agora, por que ocorreu dessa forma e por que Deus não fez de uma outra forma? É uma pergunta muito boa, mas que às vezes a gente não tem uma resposta. Por que Deus estabeleceu assim, né? Obrigado, Flávio. É realmente uma pergunta muito interessante. E Eleusa, a partir justamente da pergunta e da resposta de Flávio, elaborou uma outra pergunta aqui. Não seria isso uma demonstração do processo evolutivo? Uma demonstração do processo evolutivo? Sim, sim. Claro, esse processo aí do átomo ao arcanjo, né? Esse processo em que as coisas vão se elaborando, né? Materialmente e espiritualmente. Veja só, a Gênesis explica muito bem isso, né? Por quê? Porque materialmente a gente tem aqueles elementos materiais que vão se modificando. A matéria vai se modificando também, os corpos vão se modificando, vão se elaborando. Se a gente comparar o corpo do ser humano agora com o corpo do ser humano paleolítico, houve modificações. Nem precisa ir tanto. É só você examinar os crânios do homem da Idade Média com os crânios atuais, com o homem atual, já há diferenças. Imagine com o homem do Paleolítico.
Então, à medida que o tempo passa, o corpo se modifica, as formas materiais vão se modificando, mas, mais importante do que isso, o espírito, o princípio inteligente, o ser espiritual que modela a matéria, que imprime na matéria, vai também evoluindo, vai se modificando e vai modelando uma matéria mais compatível com as suas necessidades evolutivas. Aliás, é um texto de Kardec em A Gênese, hipótese da origem do corpo humano, né? Quando ele fala sobre, ali, uma possibilidade de que o hominídeo e até o chimpanzé, o macaco rhesus, reencarnando em épocas muito primárias, né? Onde a organização social do macaco rhesus, né? A forma dele se comportar, às vezes inclusive o comportamento sexual, se assemelha muito ao ser humano, né? A forma de organizar socialmente, né? A linguagem mais aperfeiçoada, a forma de pegar algumas espécimes que não comem com as mãos, né? Improvisam talheres, entre aspas, com um pedaço de coco, com pedra e assim por diante, né? Aliás, uma coisa que Kardec não sabia, hoje a gente sabe, o Projeto Genoma identificou que 98% do nosso sangue é idêntico ao sangue de alguns macacos, especialmente o macaco rhesus. Muita gente não gostou da ideia de ser primo de primeiro grau. É provável que o macaco também não tenha gostado de ser primo da gente. Mas enfim. Então houve, portanto, essa evolução. O que Kardec diz é o seguinte: que pela hereditariedade, os macacos se reproduziam formas de macaco. Só que, a depender da evolução ao longo dos anos, ao longo dos milênios, aqueles espíritos começaram a evoluir, começaram a desenvolver o raciocínio, a razão, a inteligência mais aperfeiçoada. O que é que aconteceu? Esses espíritos mais adiantados, ao reencarnarem, ao longo de milênios, tá, gente? A gente tá falando de milênios aqui. Ao reencarnarem, foram lentamente imprimindo na matéria, herdando a hereditariedade da forma macacoide, mas imprimindo na matéria, é o perispírito com suas conquistas, que vai imprimindo na matéria uma forma mais compatível, foi imprimindo na matéria, no corpo, um corpo diferente, e ao longo dos milênios surgiu uma ramificação diferente. Um hominídeo, diferente do macaco rhesus. Um homem primata, mas diferente. A partir daí, os espíritos mais avançados começaram a reencarnar nas formas do homem primata. E pela hereditariedade continuaram a reencarnar e a transmitir aquilo. Os espíritos macacoides continuaram reencarnando na forma física de macaco. E Kardec vai dizer, na hipótese da origem do corpo humano, em A Gênese, que aí surge ali os primórdios do futuro Homo sapiens sapiens. Então, ele coloca como hipótese, né, aquilo ali, e a partir daí há um processo evolutivo. Então, sim, sem dúvida, em todos os lugares que a gente olha nesse sentido antropológico, a noção de evolução que a doutrina espírita coloca é espetacular. E uma coisa que é importante ficar claro aqui. Na época de Allan Kardec, a evolução de Darwin não era conhecida. Aliás, o Livro dos Espíritos foi publicado antes, né? O Livro dos Espíritos foi publicado 2 anos antes, 1857. A obra de Darwin foi publicada em 59. Mas mesmo a Gênese e outros, quando foi publicado, o conceito darwiniano não era conhecido no mundo, porque essas ideias demoravam de serem conhecidas e popularizadas. Então, provavelmente sem conhecer, provavelmente sem se dar conta dessa ideia, Kardec fala de evolução espiritual e de evolução do fenótipo também, evolução do corpo. Obrigado, Flávio. Ô, Flávio, nós estamos nos encaminhando aqui para as 9h30, né? Em relação à Bíblia de Jerusalém, Flávio, que você se refere bastante, né, como uma tradução muito bem elaborada, etc. Agora, minha dúvida é que sempre você se refere à questão da tradução. A Bíblia de Jerusalém, ela vem com comentários também? Ou é só a tradução? Vem com comentários. Eu consegui uma versão, consegui uma versão, mas é só a tradução mesmo, não tem nenhum comentário. A Bíblia de Jerusalém tem comentários. Às vezes a gente encontra algumas versões em PDF na internet que não tem os comentários, infelizmente. Mas já a tradução já é boa.
A própria tradução, eu considero a Bíblia de Jerusalém a tradução que eu mais gosto. Eu, pessoalmente, prefiro a Bíblia de Jerusalém. É um projeto católico, francês, mas que reuniu muitos estudiosos. Foi algo que foi trabalhado por várias cabeças, uma tradução bastante esmerada, aí a Eliane mostrando a dela. Edições paulinas, é isso mesmo. Paulos, né? Vale a pena, é uma tradução muito boa. Toda tradução bíblica tem problemas. Toda tradução bíblica tem aí tem passagens que a gente olha em uma e vê que outra está melhor e vice-versa. Mas a Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito boa, que eu recomendo bastante. Tem outras, tem a tradução ecumênica da Bíblia, tem a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino não é uma tradução que é considerada assim muito rigorosa. É uma tradução muito diferente, né? O autor traduziu de maneira bastante diferente das outras, a Bíblia do Peregrino. Mas os comentários que tem na Bíblia do Peregrino é um negócio de uma riqueza impressionante. Os comentários, ele comenta praticamente versículo por versículo a Bíblia do Peregrino. Tem comentários maravilhosos ali para estudo, ótimo. A tradução ecumênica da Bíblia, mesma coisa. Os comentários são ótimos, né? Em termos de tradução, a tradução de Haroldo Dutra Dias é muito boa. É a tradução que eu considero que mais se aproxima da Bíblia de Jerusalém, é de Haroldo. Tradução que foi feita por Haroldo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Haroldo traduziu em cima dos originais gregos, dos textos gregos, que são os textos mais antigos. Então, muito boa, vale muito a pena. E tem aquelas outras, né? A mais conhecida são traduções em cima da versão do padre João Ferreira de Almeida. Padre português, conhecido. Emmanuel usou muito as traduções do padre João Ferreira de Almeida, que era o que tinha de melhor na época de Emmanuel, né? Então, também é uma tradução boa, né? Vale a pena compará-las, mas todas têm problemas, né? Todas têm dificuldades. Agora, a Bíblia para estudo, eu acho que essas que eu citei, vale a pena.